Olá, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o vídeo número 3 sobre a minha viagem com um amigo a Havana, Cuba. E eu resolvi fazer 3 vídeos. Eu fiz um vídeo número 1 que já está aí no YouTube, falando sobre o nosso voo, a aquisição do visto aqui na cidade de São Paulo, entre outros assuntos. Depois fiz um vídeo número 2 falando da chegada, né, nossa chegada aérea em Havana, né? Nós voamos Latam de São Paulo, Lima, Havana, em relação às informações da imigração. Né? Por que eu resolvi fazer esses 3 vídeos, né? Porque quando nós resolvemos fazer essa viagem e lemos muitas coisas na internet e assistimos alguns vídeos de outros viajantes, eu achei que ainda faltavam algumas informações muito necessárias, né? Todo mundo começa a falar das viagens, estando lá na cidade, o que está visitando, o que não está visitando, o que está comendo, o que não está comendo. Enfim, não que isso não seja importante, mas eu resolvi fazer esses 3 vídeos mesmo como utilidade pública, né? Para viajantes que futuramente queiram ir para Cuba, para Havana. E, enfim, porque muitas vezes o que nós vivenciamos nessa viagem é muito diferente do que nós lemos e assistimos, né? Então foi essa minha intenção de fazer esses 3 vídeos. Eu tô falando de improviso, é lógico que eu fiz algumas anotações aqui no meu notebook, eu tenho umas impressões aqui ao meu lado de coisas que nós pesquisamos, principalmente dos pontos turísticos para a gente visitar e levamos esse papel, né? E eu acho também interessante quando a gente visita algum país ou alguns países, também de conhecer um pouquinho da história do país, né? Muitas vezes, quem foi Fidel Castro, quem foi Che Guevara, por que do comunismo, do embargo, quem é o presidente da República atualmente em Cuba, né? A população, enfim, moeda, né? Que teve uma época que tinha 2 moedas que foi abolida, né? Agora só existe o peso cubano. Tinha o peso cubano para os nativos, os cubanos, e o CUC, né? CUC, que era a moeda para os turistas. Hoje só tem o peso cubano, graças a Deus, né? Então esse vídeo que eu estou começando agora, espero que não fique muito longo, eu vou falar dos 10 dias, muito sucintamente, dos 10 dias que nós passamos em Havana, né? Os perrengues, comida, enfim, você acaba sendo um local durante 10 dias, né? Só dizendo que nós não viajamos para nenhum outro lugar, nós passamos esses 10 dias em Havana e tínhamos pretensão de ir para Varadeira, essas coisas, mas resolvemos ficar em Havana e visitar a cidade com calma, os pontos turísticos. Cada dia nós visitávamos 1 ou 2 pontos turísticos e foi muito bacana, e fizemos tudo isso a pé, né? Com exceção, acho que do último dia ou penúltimo dia, nós tomamos um tuk-tuk, que é em formato de coco, para irmos da parte turística do centro da cidade de Havana até um determinado restaurante que nós gostamos muito, de uma comida que tinha lá. Era um pouco distante, nós já estávamos cansados também, porque nós andávamos uma média de 10 quilômetros por dia. Teve um dia que, acho que nos primeiros dias, no primeiro ou no segundo dia, nós andamos 18 quilômetros, né? Isso eu ficava sabendo porque tem um relógio que estava computando os passos. Eu procuro fazer umas pausas, porque assim, eu preciso também pensar e reorganizar a minha fala, os meus pensamentos, né? Para não tentar falar as coisas principais mesmo, né? Bom, então nós viajamos de São Paulo, Lima, Havana, chegamos no aeroporto de Havana, imigração deu tudo certo, não tivemos nenhuma complicação, tomamos um táxi e nos dirigimos a Viana Vieja.
onde estava o nosso Airbnb. Nós ficamos num Airbnb. Um ponto interessante, eu não sei se eu falei nos outros vídeos, agora não me recordo, porque já faz algum tempo, eu me propus fazer seguidamente, mas eu acabei viajando, peguei uma gripe e depois acabei viajando agora na Páscoa, ficou um pouco demorado o terceiro vídeo e eu até tive que ler algumas coisas agora no meu computador, nas minhas anotações, do que eu ia falar, né? Quando você faz uma reserva no Airbnb, que me parece que é uma licença dos Estados Unidos para que o Airbnb, a plataforma do Airbnb funcione em Havana, você vai ter que fazer uma opção. Por que você está indo na Havana? Encontrar pessoas, fazer um voluntariado, trabalhar em alguma empresa, e tem um ícone lá que é a educação. Não tem o ícone de turismo, por incrível que pareça. E eu fiquei muito na dúvida de fazer isso, né? Falei, mas o que eu vou colocar, né? E aí numa pesquisa no Google eu vi que uma brasileira tinha colocado educação, e nós colocamos educação nessa reserva do Airbnb, não teve nenhuma complicação, enfim. Então nós chegamos lá no nosso Airbnb, que era um prédio mais ou menos dos anos 70, ficamos, acho que no 8º andar, olha como a gente vai esquecendo as coisas, com uma varanda que tinha uma vista para um prédio mais alto. Geralmente os prédios de Havana Vieja não são tão altos, então nós vimos outras construções mais baixas, o Capitólio, acho que um pedacinho da Baía de Havana, enfim. Eu posso até indicar esse Airbnb da senhora Maria Grisel, não achei o preço caro, se eu não me engano, acho que saiu R$1.000 para ficar 10 dias. O apartamento, o prédio é antigo, mas o apartamento tá bem reformadinho, tinha uma cama de casal, tipo uma suíte, uma sala com uma televisão com canais locais, né? E a cozinha também usamos bastante, cozinhamos, fizemos bastante comida, fazíamos o nosso café, enfim, então foi bem agradável. E a gente estava muito, digamos, na entrada entre a Havana Vieja e a parte turística, digamos assim, que começa ali no Parque Central, que na realidade esse Parque Central é uma praça onde já está muito próximo do Capitólio. Uma coisa muito importante, a Havana Vieja tem a voltagem de 110, 220, só que as tomadas deles são diferentes da nossa aqui, né? A gente tem aquele pino arredondadinho, desculpe, eles usam aquele, acho que falava tomada japonesa, né? Que é essa daqui. Então convém vocês levarem um adaptador. Para 1 ou 2 adaptadores, depende quais são as tomadas que você precisa. Lá no nosso Airbnb, quando eu consultei ela falou, não, você traga um adaptador, mas nós temos as tomadas também redondinhas, né? Na realidade, acho que eu usei esse adaptador numa fonte dela, numa régua de tomadas para carregar o celular, e eu acho que para carregar a caixinha de som, essas coisas que nós levamos, nós usamos a tomada normal, se eu não me engano, né? Então é legal você não esquecer de levar um carregador desse ou outro modelo, ou aquelas tomadas universais, né? Havana Vieja, como eu já falei nos outros vídeos, é Vieja. Você vai encontrar muitos prédios muito antigos, e assim, sem nenhuma restauração. Então você vê prédios maravilhosos, prédios em Art Deco, outros estilos arquitetônicos, bastante deteriorado, muito deteriorado. E assim, a Havana Vieja é imensa. Não que outras partes da cidade você vai encontrar uma cidade mais restaurada, pelo contrário, não existe mesmo. Então nós ficamos lá em Havana Vieja e nossa vida era ali, né? Então, uma das principais dificuldades que nós tivemos, não só por estar em Havana Vieja ou se locomover para outros locais, é em relação aos restaurantes. Quando você começa a pesquisar de pessoas que foram ou informações escritas, eles falam muito dos restaurantes paladares, que seriam restaurantes populares ou coisas assim. Eu acho que não existe mais.
porque não encontramos absolutamente nenhuma tabuleta que falasse assim, aqui é Paladares. Nós acabamos comendo no mesmo restaurante que estava lá em Havana Vieja, algumas vezes, porque assim, a comida era muito boa, o preço variava entre 1.000 pesos e 1.500 pesos, que eu acho que em conversão para reais sai uns 25, 30 reais, sei lá, uma coisa assim. Muitas vezes nós fizemos nosso almoço e nosso jantar no Airbnb, né? E não encontramos esse paladar. É lógico que se você for para a parte turística, você vai encontrar os hotéis, bons restaurantes, pizzaria e coisas assim, né? Então, nós tivemos essa dificuldade, porque passando 10 dias, você fala assim, gente, onde que eu posso comer, né? Já estou enjoado de ir naquele restaurante, né? E as refeições não tem nada muito parecida com a brasileira, né? Por exemplo, eles têm um arroz com tempero de cominho, que é a base deles, com purê de batata, com purê de banana verde, com uma salada, e aí você escolhe o porco, o frango ou o peixe. Carne bovina é coisa raríssima, né? Se você encontra em até algum supermercado, é muito caro, né? Então seria essas 3 opções, né? E naquela região que nós estávamos muito perto de uma rua muito importante que chama Rua San Rafael ou Calle São Rafael. Então ali você encontra pizzaria, hamburgueria, gente vendendo fruta, gente vendendo legume, é tipo um calçadão mesmo, né? Que vai, eu acredito que da rua que nós estávamos, Águila, até o Parque Central, que é essa praça onde começa a parte turística, né? Vou falar bem uma realidade para vocês, não se empolgue com a pizza deles, que é horrível, horrível. Uma noite nós compramos 2 pizzas e assim são meio intragáveis, né? E ali nós também encontramos, acho que 2 ou 3, como se fosse supermercado, mercearia, onde nós adquirimos os nossos produtos para cozinhar, né? Macarrão, arroz, né? Tivemos que comprar manteiga, óleo, essas coisas, né? E é tudo em dólar, o supermercado é tudo em dólar e só aceita cartão de crédito. E também isso é uma boa observação, que também quando você começa a pesquisar, fala, em Cuba não aceita cartão de crédito porque as máquinas, eles falam que as máquinas não funcionam. Eu acho que a coisa já mudou muito do que nós assistimos e lemos recentemente para uma realidade quando nós chegamos lá, né? E então nós compramos essas coisas em dólares. Claro que na conversão vai sair um pouco mais caro, né? Nós pagamos 5 vezes a mais, né, por um produto, né? Mas mesmo assim eu acho que valeu a pena fazer essas compras, e tudo produto importado, né? Então era macarrão da Espanha, molho de tomate da Espanha, nós compramos feijão da Turquia, nós compramos cervejas de várias nacionalidades, se bem que eles têm a cerveja local que é muito boa, né? Num desses supermercados eles vendiam uma cerveja cubana, Terraça, de meio litro, uma garrafinha, não é uma garrafinha de vidro, é uma garrafinha plástica por 85 centavos de dólares. Então chegamos a comprar um fardo dessa cerveja, né? Então basicamente a nossa vida estava nesse apartamento, fazer essas compras de supermercado e passear pela cidade. Uma coisa que nos incomodou um pouco estando lá em Havana Vieja foi caminhar nas ruas. Em alguns trechos nós encontrávamos esgoto nas calçadas, lixo. Eles têm um hábito de... Na realidade a cidade não existe lixeira, né? Então eles pegam, por exemplo, uma lata de cerveja, jogam em qualquer lugar, um papel, jogam em qualquer lugar, né? E para irmos no restaurante que nós preferimos, eu vou inclusive deixar o nome de 2 restaurantes que nós gostamos muito lá. A rua chamava Netuno, Calle Netuno. E essa rua tinha muito lixo, muito lixo. O que acontece? Em cada esquina eles colocam um container, eu não sei de que tempo em tempo eles recolhem. Então estavam os containers transbordando, tinha pedaço de obra, lixo,
uma série de coisas, isso vários quarteirões, e isso nos incomodava muito, tanto é que quando nós chegávamos no Airbnb a gente deixava o tênis na porta, ou se a gente saía ali perto da vizinhança de chinelo, a gente lavava os chinelos e o apartamento tinha uma varandinha, a gente deixava lá na varandinha para secar, né? Talvez nós aqui no Brasil, né, vivendo nos grandes centros, enfim, não sei, acho que a gente não está mais convivendo com essas situações. É claro que, por exemplo, eu moro aqui na cidade de São Paulo, você vai em alguns bairros, algumas ruas, e infelizmente também tem esses descartes de lixo em qualquer lugar, né? Que é uma pena, né? Esse foi um dos pontos negativos de ficar na Havana Vieja, né? De outra forma, ali, nós tínhamos um comércio abundante desses mercadinhos em dólar, muitas coisas assim. Muitas pessoas vendem coisas, por exemplo, como pasta, massa de macarrão, molho, não sei o que, inclusive na porta das suas casas. E é interessante que as pessoas vão andando na rua e vão olhando os valores, porque assim, você tem que dar uma pesquisada. Por exemplo, nós chegamos a comprar um pacotinho de pó de café lá, então o preço variava de 900 pesos a 1.400. É claro que você quer pagar o mais barato, né? Então você tem que fazer essas pesquisas. Se você vai adquirir algumas coisas como tomate, legumes, alguma fruta ou limão, eles vendem em libras, que na realidade a gente não sabia nem como perceber se eles põem na balança, né? Eles têm uma balança em libras, se estava certo, se estava errado, né? E eles vendem também as coisas, por exemplo, cenoura, essas coisas, assim, eles arrancam da terra, põem lá no carrinho para vender, né? Eu encontrei uma barraquinha organizada, muito organizada de frutas e legumes, que estava lá na parte turística da cidade, e eu achei muito interessante, que eu inclusive posso colocar até a foto aqui, eu achei muito bonitinho, mas a grande maioria é assim, é meio bagunçado, assim, né? E às vezes você vai comprar algumas coisas, por exemplo, nós compramos limões, a gente começou a pegar, né, quando fomos pagar, eu falei, mas não é 500 pesos, né? Não, 500 pesos é o limão pequeno, os limões grandes são 700 pesos, por exemplo, né? Então, o nosso cotidiano era dessa calle Águila, acho que a pronúncia é Águila, não Aguila, né? Nós subíamos, entrávamos nessa calle San Rafael à esquerda, caminhávamos acho que umas 3 quadras, né, nesse calçadão, tudo muito intenso esse calçadão, mesmo de sábado, domingo, sempre tem muita gente, sabe? E íamos lá o Parque Central, que é uma praça onde à direita tem o Teatro Alice Alonso e o Capitólio, que são lindíssimos, e seguimos em frente. E aí você já está na parte, digamos, turística de Havana Vieja, né? Não que essa parte que nós estávamos morando, né, turística, é muito bucólica, mas assim, nós percebemos que raríssimos turistas estavam caminhando nessa parte de Havana Vieja, né, onde tem todos esses prédios deteriorados, enfim, né? Ali, então, do Parque Central para frente, né, você vai passar na porta do Floridita, onde é o famoso Daiquiri, do Museu das Belas Artes, dependendo, né? Às vezes a gente ia para o lado esquerdo, tinha o Passeio del Prado, que é um calçadão, ou às vezes nós íamos para o lado direito, já passando na porta do Capitólio, e adentrávamos essa rua, íamos andando, então vários dias, cada dia nós passávamos uma rua até chegar à Baía de Havana, lá na frente, onde nós também fizemos um passeio de ferry boat, que você atravessa desse lugar para um bairro chamado Casablanca, lá do outro lado, onde tem um Cristo Redentor. É muito interessante também, se eu não me engano, acho que é 5 pesos para ir, 5 pesos para voltar, nós fomos no final de tarde. Então você vê a cidade de Havana por um outro lado. Nessa parte turística temos a Igreja Ortodoxa Russa, igreja e toda uma construção antiga. Para quem teve a oportunidade de ir para a Europa, quando você chega nessa parte, digamos, restaurada de Havana, parece que você está em Madrid, né? Claro, eles foram colonizados por espanhóis, né? Então as construções são muito parecidas com Madrid e tem muita coisa para ver. Aí já começam os bons restaurantes, as boas cafeterias, né? No que eu falo bons e boas, não é no quesito
de qualidade, né? Mas assim, por você estar nos prédios turísticos e reformados e restaurados. Então tem muita coisa bacana. Você vai ver uns canhões, eles pegaram uns canhões e colocam como obstáculo para não entrar carro. Tem muita coisa bacana para visitar em Havana, né? Outros dias, de vez nós íamos para o lado, digamos assim, esquerdo da cidade, nós íamos pelo lado direito, nós saímos naquele famoso calçadão que chama Malecón, né, que você vai contornando a Baía de Havana. Muitos vídeos, talvez, que vocês irão assistir, vocês observarão que tem muita gente nesse Malecón. Tal. Nós pegamos uns dias que não tinha ninguém, alguns pescadores, né? E nós pegamos época de inverno lá, até que acho que 6, 7 dias depois nós estávamos lá, a maré, né? A maré dessa Baía de Havana estava mais alta, começou a jogar água para fora desse calçadão. E recentemente nós vimos um vídeo, né, que vai até no meio da avenida essa água, dependendo da época, se chove ou não chove, eu não sei muito bem, né? Então você indo para esse lado direito, né, nós atravessamos toda essa Havana Vieja, você sai para o Malecón, aí você vai lá para frente, caminhando mais ou menos uns 30, 40 minutos, você vai chegar num bairro chamado Vedado, que não é um bairro assim onde tem mais os órgãos públicos, né, as construções já são diferentes de outras épocas, talvez dos anos 60, dos anos 70. É um bairro bem agradável, tem uma avenida lá que chama 23, também tem bastante comércio, nós almoçamos por lá, ali perto da Universidade de Havana, que nós não conseguimos entrar, porque o segurança lá disse que só entrava quem era estudante. Eu falei para ele, mas como que você sabe quem é estudante ou não, né? E nós vimos que tinha umas pessoas ali entrando e saindo, e meio que fomos barrados de entrar na Universidade de Havana, só conhecemos por fora. Aí, quando nós fomos um outro dia lá para a Plaza de la Revolución, nós percebemos que era mais ou menos na região desse bairro Vedado, e que a gente voltando saía na Avenida 23, né? Já falando da Plaza de la Revolución, né, onde o Fidel fazia os grandes discursos, é muito bacana lá, sabe? Tem uma estátua de São Martín, aliás, tudo é São Martín lá, né, que é como podemos dizer assim, a pessoa importante lá que fez a independência de Cuba em relação à Espanha, né? E tem um tipo de um monumento, de um obelisco, que nas nossas pesquisas não tínhamos encontrado nenhuma referência. E eu, por curiosidade, olhei assim, vi que tinha uma porta, a mulher abriu a porta e falou assim, venham aqui, venham visitar. E entramos, e você consegue subir no topo desse obelisco, onde você vai ter uma vista 360 graus de Havana. É muito interessante. Eu acho que nós pagamos 130 pesos para subir. É lindo, a vista é maravilhosa, maravilhosa. E então você vê que por mais que a gente pesquise, sempre tem alguma coisa que fica faltando, né? Claro que uma viagem que seja de 5, 10, 15 ou 20 dias, nunca a gente vai conhecer tudo, né? Também fizemos um passeio de praia num sábado, que infelizmente nós não pegamos tempo muito bom. Nós fomos para a praia de Santa Maria del Mar, que fica mais ou menos uns 20 quilômetros, pagamos $5 para ir e voltar, agora eu estou na dúvida, mas depois eu coloco escrito aí embaixo, né? E não tinha ninguém na praia, né? Então foi mais por uma satisfação de falar, estamos no Mar do Caribe, né? Entramos na água, nós deixávamos as coisas na areia, estava bem sujado, tinha uns poucos turistas, até por questão de ser o inverno, né? Nós pegamos o inverno em Cuba e enfim, talvez no domingo tivesse um pouco mais. Aí tem uns restaurantezinhos por ali, achamos meio pacato, resolvemos voltar para a cidade mesmo e fazer nossas refeições lá, né? Voltando a falar sobre o Malecón, né, que é esse muro muito longo que contorna uma avenida de alta velocidade, inclusive,
O que eu observei, assim, que me parece que ali, muito tempo atrás, ou não muito tempo atrás, era o ponto de encontro e o passeio de muitas pessoas, né? O que acontece? Hoje em dia, os cubanos já têm o chip no celular, então eles têm internet, você vê muita gente andando com o celular, sentado com o celular, né? Porque teve uma época que você tinha que ir para determinadas praças para ter o Wi-Fi fornecido pelo governo, né? Ou depois que entrou chip, você tinha que ir em algumas praças, eu não sei muito bem, mas agora não, eles têm a linha telefônica que inclusive eu falei, acho que no segundo vídeo, né, chegando no aeroporto de Havana, que você pode comprar esse chip da companhia telefônica de Cuba, né, e usar no seu celular. Nós não compramos, mesmo porque a nossa anfitriã nos fornecia o Wi-Fi num período da manhã e num período da noite. Então também para não ficar navegando na rua, prestando atenção em WhatsApp, essas coisas, a gente preferiu se desligar das redes sociais e aproveitar a cidade, né? Em relação ao câmbio, ali em Havana Verde tem algumas ruas que você vai passar e eles vão falar câmbio, 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 câmbio. Nós não fizemos câmbio na rua. A nossa anfitriã que fazia o câmbio pra gente dentro do apartamento, né? Então foi uma tranquilidade, assim, né? E Cuba é um país muito barato, viu? Muito, muito barato. Eu, às vezes, até fico pensando que a gente poderia ter gastado um pouco mais, investido em outros, entrado em alguns restaurantes de hotel e coisas assim, né? Para ter uma noite mais, um dia, uma noite mais sofisticada. Nós fizemos isso na última noite, né? Numa segunda-feira, nós voltamos numa terça. Nós fomos no Hotel Inglaterra, que fica nessa plaza Parque Central, né? Que é essa praça que eu estou sempre falando. E comemos uma comida mais sofisticada, enfim, que também não foi cara, é cobrada em dólar, né? E fomos nessa mesma noite lá na Bodeguita del Medio, que é a famosa bodeguita do Hemingway, né, que tornou a famosa, e depois você vê lá dentro que outras pessoas famosas passaram lá, o presidente Allende, enfim, que é o famoso mojito. E lá sempre tem algum conjunto tocando salsa, né? Se eu não me engano, uma dose de mojito foi 600 pesos. Eu não gostei. Eu achei um mojito muito mal feito. Eles põem muita água. Nós tínhamos a intenção até de tomar um segundo e desistimos e não tomamos. Ficamos só no primeiro e acabou. E ficamos assistindo lá um pouco a salsa, né? Enfim. Eu acho que basicamente é isso, né? Eu tô vendo aqui que eu já falei 27 minutos, né? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu não vou ficar falando de todos os pontos turísticos que nós fomos, mas eu vou listar aí abaixo nas informações do YouTube, né? Para não ficar uma coisa muito longa, né? Às vezes se torna até chato e desinteressante você assistir um vídeo muito longo, né? Só lembrando que lá também existe o ônibus de 2 andares, que faz a parte turística. Nós não andamos, porque como nós tínhamos muito tempo, fizemos os nossos passeios a pé. Tem os famosos carros conversíveis. Os carros conversíveis, acho que eles cobram $30. Agora, não sei se pelo carro ou por pessoa, não estou bem certo disso. Não é barato. E eles também vão fazer turismo, né? Vão ficar passando sai da porta do Capitólio, a maioria deles, e vão para a Plaza de la Revolução, Malecón. Acho que fazem um tour muito grande. Nós não fizemos. A nossa vibe mesmo foi nos sentir como um local, né? Que eu acho que isso é bem bacana, você participar da vida da cidade e do país. Eu estava lendo aqui nos meus papéis, no meu roteiro, eles também têm aquele Free Walk Tour Havana, né? Que tem uma pessoa local que vai passear com você a pé pela cidade. Nós também não fizemos, e pelo que nós escolhemos a informação, também sai por esse Parque Central. Esse Parque toda vez que se fala em Parque Central, é ali onde tem o Teatro Alice Alonso e o Capitólio, digamos assim, né? Não é um parque, é uma praça grande, né? Então fica lá.
É, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Em se falando de acomodações, nós fizemos Airbnb, o Booking não funciona, você não vai achar nada no Booking de hospedagem em Havana. E lá também tem as pessoas que oferecem as suas casas. Parece, agora eu não lembro muito bem se a plaquinha azul são para os turistas e se as verdes são para locais, né? Porque tem muitas pessoas, às vezes, vai procurar um quarto para morar, né? Então, eu não tenho certeza dessas informações. E existem alguns hostels também que, se eu não me engano, você reserva pelo Hostel World, pelo aplicativo site do Hostel World. Eu até levei alguns endereços de hostel, eu acho que agora eu já paguei os endereços, como uma emergência, né? Eu falei, vai que dê um BO chegando nesse Airbnb pra gente não ficar na rua, né? Levar uma carta na manga de algum outro local, um pequeno hotel ou de um hotel assim, né? Porque assim, a gente faz uma viagem muito longa, né? Nós saímos daqui de São Paulo 3h30 da madrugada, chegamos em Lima e chegamos no final da tarde de um domingo em Havana, né? Então você chega exausto, né? Sem contar que falar mais uma vez, né? Falando já até como uma crítica, né? Os aviões da Latam são muito desconfortáveis, né? Aqueles aviões que nós andamos aqui, né? Tudo muito apertado, então você chega lá quebrado, né? Então, acho que basicamente, eu acho que é isso que eu tinha que falar como um terceiro vídeo da, digamos, nossa vida em Havana, né? A você que visita esse vídeo, esse meu canal particular, e tiver alguma pergunta a fazer, né, que a gente possa responder, né? Eu vou tentar responder se eu souber, né? E o que eu também vou deixar agora, que eu tô lembrando, porque assim, eu comecei falando que na grande da maioria das vezes você vai encontrar os vídeos sobre Havana, né? Sobre os lugares turísticos, né? Ah, isso aqui é isso aquilo, aquela coisa linda e maravilhosa. Vocês podem procurar no Instagram. Existem várias pessoas fazendo, né, locais fazendo vídeos de Cuba e só os lugares maravilhosos, né? Então, assim, tem uma moça que fez um vídeo, eu já estava aqui em São Paulo, que ela pegou o celular, não falou nada e foi mostrando a Havana Vieja, o que é a Havana Vieja mesmo, que as pessoas têm que saber, né? E também achei um vídeo de um cubano, né, de um local, que eu achei interessante. Eu acho que assisti um vídeo dele falando o que você deve ou não deve fazer em Cuba, assim, que também é muito importante, que eu não sabia. Por exemplo, você não pode tirar fotografia de policiais lá, né? A cidade, na realidade, você quase nem vê policiais, né? Eu acho que nós vimos, acho que uns 3 ou 4 próximo do Capitólio. Não sei se é uma polícia de motocicleta, não sei se é uma polícia nacional, enfim, mas policiais mesmo não vê, né? Porque o que eles falam é que ali não tem roubo, ninguém vai roubar teu celular, coisas assim, né? Então a gente andou bem tranquilo pelas ruas. Não andamos de madrugada para ver o que acontece, né? A nossa média de horário, assim, de andar à noite era talvez 22 horas, 23 horas, com raríssimas exceções que nós andamos nesses horários, né? Porque como a nossa média de andança era 10 quilômetros ou mais, a gente chegava morto. Tava assim, umas 5, 6 horas da tarde, a gente já estava dentro do Airbnb para cozinhar e morrer e dormir, e amanhã é outro dia, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que eu falei, nossa, já tem 33 minutos de vídeo, né? Tá vendo? É muito assunto, né? Para falar. E eu fiquei bastante feliz. Hoje eu olhei, já teve uma visita lá no meu primeiro vídeo que estava agradecendo por eu falar sobre o visto, que a Latam não sabe nada como funciona o visto para ir para Havana, né? E isso é muito importante, essa interlocução, né, entre eu que estou fazendo esse vídeo e as pessoas que visitam esse canal. É uma pena que o que seria muito importante para esses vídeos seria colocar as hashtags, né, que é muito importante para a pesquisa, mas eu observei que o YouTube agora cobra para você fazer isso, né? Então eu acho que esses meus 3 vídeos vai ser demorado das pessoas descobrirem ou não, né? Não sei como funcionam as pesquisas do YouTube, né? Mas, bom, enfim, eu senti na vontade de fazer esses 3 vídeos, né? Quando
nós chegamos aqui em São Paulo, eu falei para o meu amigo, até perguntei se ele queria participar, ele não demonstrou muito interesse, porque assim, né, eu tive um olhar muito de turista e ele teve um outro olhar, assim, ele gosta um pouco dessas histórias do comunismo e coisas assim, né. Então, acho que é isso, né? Eu acho que fica aí aberto para algumas perguntas. Se eu souber, eu respondo, senão eu vou falar que eu não sei a respeito, né? Eu olhei aqui nas minhas anotações, praticamente eu acho que eu falei de tudo, né? Eu tenho em PDF, que foi esses papéis aqui que nós levamos, né? E a gente foi fazendo anotações do que nós vimos e o que nós não vimos. Meu amigo até tinha rasgado para jogar fora. Eu, não rasga, pelo amor de Deus, que eu vou usar isso para os vídeos, né? Até colei com Durex. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todos vocês que visitarem esse meu canal particular e eu acho que é isso. Só finalizando, né? Eu assim, eu não sei se eu visitaria Cuba outra vez, sabe? Assim, talvez indo conhecer outros lugares, né? Varadeiro, parece que Santiago de Cuba, né? Que é lá no extremo da ilha, né? Parece que tem uma parte também que já fica uma zona meio rural, né? Bom, enfim, o país tem muita coisa para ver, né? A capital em si, eu não sei. Eu acho que agora conhecendo, se eu visitasse Havana de novo, né, eu não ficaria em Havana Vieja, não sei. Porque chega um momento que você fica meio aborrecido de andar naquelas ruas sujas, sabe? Enfim, teve uma noite assim que também teve muito barulho, né? Porque eles têm uns táxis de triciclo que alguns deles têm caixa de som, né? Eu ainda, às vezes, andava na rua e falei, gente, como que alguém consegue sentar nesse triciclo e ir até o seu destino na altura, né? Eles ouvem as músicas muito alto, né? E teve uma noite, já nas últimas noites, que nós deixamos a varanda aberta por causa do calor e parou. Eu acredito que era um desses triciclo com música. Então, ficava tocando a Will Survive, não só tocava, como também a pessoa cantava. E depois acabava essa música, vinha I Am Sia, né? Então ficou isso repetindo, era 1h da manhã, a gente não conseguia dormir. E eu também observei assim que logo de manhã, assim, tipo umas 5h30, 6h, é uma falação, porque os prédios são muito próximos, né? As ruas são muito estreitas lá, né? Então, às vezes, as pessoas devem estar até conversando na varanda e tal. E era muito peculiar também, que agora eu estou lembrando, que na janela do nosso quarto, que dava para um outro lado, assim, digamos, não para o lado do Capitólio, mas para o lado do Malecón, tinha um topo de um prédio com um galinheiro. E toda manhãzinha esses benditos desses galos cantando, né? Então, muitas coisas peculiares, né? E seria interessante também, agora finalizando totalmente, que quem chegar nesse meu vídeo que também pudesse contar algumas experiências de viagem a Havana e a Cuba, né? Então agradeço a todos, espero que eu tenha feito esse vídeo que ajude muitas pessoas ao tirar o visto, a chegar lá na imigração e saber um pouquinho como foi nossa experiência de viver 10 dias em Cuba. Muito obrigado!